Imagine que você acorda amanhã e lê: Estados Unidos recusam enviar tropas para Taiwan. O que acontece depois? Não com a diplomacia, não com o mercado financeiro, com a guerra. Porque Pequim nunca escondeu que considera Taiwan parte do seu território e não descarta o uso da força para impedir uma independência formal. A questão agora é outra. Ela consegue tomar a ilha, mesmo que Taiwan resolva morrer em pé? A resposta vai te surpreender. No mapa, Taiwan parece fácil. 130 quilômetros de água. É só atravessar, certo? Errado. Aqui está o que o mapa não te mostra. Esse estreito pode virar um corredor mortal para qualquer força de invasão. A China não precisa só chegar perto. Ela precisa atravessar o mar com navios carregados de blindados, manter suprimento todos os dias, capturar aeroportos, sustentar ocupação e vencer uma ilha com 23 milhões de pessoas que não querem ser governadas por Pequim. Uma operação anfíbia é a coisa mais difícil que existe em guerra moderna. O Dia D, em 1944, continua sendo o exemplo mais lembrado do tamanho e da dificuldade de uma grande operação anfíbia moderna. E mesmo com superioridade aliada, o custo para chegar à praia foi enorme. A China sabe disso. Taiwan sabe disso. E é aí que o jogo começa. A primeira coisa que a China faria não seria mandar soldados, seria te deixar cego. Mísseis contra radares, drones contra centros de comando, ataques cibernéticos contra comunicações, destruição de pistas de pouso e sistemas de defesa aérea. O objetivo? Paralisar Taiwan antes que a travessia comece. Só então você manda os navios. Mas aqui está o que Pequim teme mais do que qualquer míssil taiwanês: que Taiwan sobreviva ao primeiro dia. Taiwan não vai vencer a China no espelho. Não tem como, é menor. Tem menos navios, menos aviões, menos soldados. Mas existe uma coisa que um animal menor pode fazer contra um predador maior: se tornar doloroso demais para engolir. Na prática, não concentrar forças, espalhar, esconder, dispersar em estradas, túneis, montanhas. Mísseis antinavio em caminhões móveis, drones baratos em centenas de locais, minas navais espalhadas pelo estreito, artilharia que some antes de ser localizada. A lógica é brutal. Se os navios chineses precisam atravessar o estreito, Taiwan quer transformar essa travessia numa zona letal, onde parte da força de invasão pode ser destruída antes mesmo de chegar à praia. E o HIMARS, com munições de maior alcance como o ATACMS, pode atingir alvos a até cerca de 300 quilômetros de distância, do interior da ilha, sem precisar mostrar onde está. Taiwan não precisa conquistar nada, ela só precisa quebrar a engrenagem. Essa engrenagem tem 5 partes: os navios que levam soldados, os navios que levam suprimentos, as comunicações que coordenam a travessia, os portos onde a China concentra tropas e os pontos de desembarque onde a invasão tenta ganhar terreno. Se Taiwan afundar navios de suprimento depois do desembarque, os soldados que chegaram ficam sem munição, blindados ficam sem combustível, unidades avançadas ficam isoladas, e a China precisa mandar mais navios de volta para o estreito para salvar uma operação que já começou mal. Quanto maior a força invasora, maior a dependência de logística. E quanto maior a dependência de logística, mais alvos aparecem. Superioridade chinesa vira vulnerabilidade chinesa. Uma guerra em Taiwan não é uma crise distante para Tóquio, é na porta de casa. As Filipinas ficam ao sul de Taiwan, junto ao Canal de Bashi, uma passagem decisiva entre o Mar do Sul da China e o Pacífico. Por isso, o norte filipino virou peça-chave nos planos de contenção naval da China. E existe um ponto fraco que poucos falam: o Estreito de Malaca. A China importa uma parte enorme de sua energia por ali. Taiwan sozinha não bloquearia Malaca, mas se a guerra virasse uma crise regional, uma coalizão poderia pressionar os gargalos marítimos dos quais a China depende. Aqui está a pergunta que realmente importa: a China consegue vencer Taiwan? Talvez sim. Mas o que ela perde no caminho?
Navios afundados, aeronaves abatidas, blindados destruídos na praia, milhares de baixas na travessia, sanções internacionais imediatas, bloqueios econômicos, cadeias globais de semicondutores interrompidas, e Taiwan responde por mais de 60% da receita global de foundries e por mais de 90% da fabricação dos chips mais avançados. E o mais perigoso para Pequim: a narrativa de invencibilidade quebrada. Se uma operação planejada como demonstração de força virar uma guerra de meses, com resistência urbana, com imagens de navios afundando no estreito, com baixas transmitidas ao vivo, a vitória pode deixar de ser vitória. É isso que Taiwan aposta. Não vencer, tornar o preço alto demais. E se Taiwan começar a perder? Se forças chinesas avançam, se os Estados Unidos não entram, se a ilha percebe que vai cair, o que acontece? A lógica muda. Taiwan para de perguntar como eu ganho e começa a perguntar como eu faço a vitória deles valer nada. Significa resistência urbana em cidades densas, montanhas, túneis, guerrilha prolongada. Tomar uma praia é uma coisa, ocupar uma ilha inteira é outra. Isso pode levar anos. E em debates extremos, aparece até a hipótese de atingir infraestrutura crítica no continente chinês. Mas esse seria o limite mais perigoso da escalada. Algo com risco humanitário enorme, custo diplomático devastador e capacidade de transformar Taiwan, de vítima, em responsável por uma catástrofe civil. Então voltamos à pergunta: se os Estados Unidos não entrassem, Taiwan estaria perdida? A resposta honesta é: muito mais vulnerável, mas não indefesa. Porque uma coisa é vencer no papel, outra é vencer no mar, nas praias, nas cidades, com o mundo inteiro olhando, sancionando e calculando o que isso significa para o próximo aliado dos Estados Unidos. Se a resposta for: os Estados Unidos não defendem nem Taiwan, o Japão ouve isso, as Filipinas ouvem isso, a Coreia do Sul ouve isso. E todos começam a se preparar como se estivessem sozinhos. Na sua opinião, Taiwan conseguiria resistir tempo suficiente para tornar a invasão cara demais? Ou no fim, a força bruta da China vence tudo? Comenta aqui embaixo. E se você quer entender os conflitos que movem o mundo, e não apenas os que aparecem no noticiário, inscreve no canal. Próximo vídeo já está saindo.